Tá? Eu mutei o microfone de vocês. E aí, quem quiser pode postar no chat alguma coisa, tá? Depois eu vou liberar para a gente tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá. Vamos ao Google Classroom. Já vai estar aparecendo para vocês na aba Atividades, né? Lá no finalzinho, no penúltimo tópico, função introdução, né? Com a data de hoje, ó. Então tem aqui, ó, instruções. Copie no caderno, como combinado. Eu vou dar um tempo depois para vocês copiarem, né? A gente ainda tem mais uma aula hoje. E aí a gente tem um PDF aqui, ó, de uma página, né? Com o início do conceito de funções. Então a gente vai iniciar entendendo bem a relação das grandezas, montando a nossa lei de formação, que é a fórmula, né? Trabalhando com algumas tabelas, e depois a gente vai passar por uma função específica, que é a função afim, né? A gente vai aprender a representá-la graficamente. Então a gente vai montar um gráfico no plano cartesiano, muito legal. Depois a gente vai estar estudando também a função quadrática, né? Que é uma função muito importante, com a lei de formação, uma equação de segundo grau, né? É como se fosse uma equação de segundo grau, a lei de formação dela, que gera para a gente outro desenho, né? No gráfico, a gente vai estar estudando tudo isso. E no ano que vem, no primeiro ano, vocês terão um ano inteiro de estudo de funções, só para você ter ideia da importância desse conteúdo, né? O primeiro ano vai estar estudando a função, todo o conceito de função inicial, né? Representação de diagramas e tudo mais. Depois vai iniciar a função afim, função quadrática e vai um pouquinho mais adiante, né? Com função exponencial, função logarítmica, função modular, né? Função seno, função cosseno. Esse assunto é bem extenso. E para alguns cursos na faculdade, quando você iniciar cálculo 1, né? Ou matemática 1, dependendo do curso, você também vai se deparar com, esse, com essa situação da matéria de função, né? Então, é muito importante, tá, galera? Vamos iniciar aqui. Nosso primeiro parágrafo diz o seguinte, ó. Quando há, o que é função, né? É quando há uma correspondência entre duas grandezas. A gente vai estar representando essas duas grandezas por x e y, de uma forma bem genérica. Mas vamos entender esse conceito aqui, né? O que são duas grandezas que vão ter uma certa correspondência? Vamos pensar aqui num carro a uma determinada distância, é um probleminha que vai aparecer embaixo. Então ele percorre uma determinada distância de acordo com a sua velocidade, né? Então a gente pode ter uma relação entre tempo, né, e distância. Né? Quanto mais tempo ele tiver na via, maior vai ser a distância que ele vai percorrer. Então são duas grandezas envolvidas, né? A distância e o tempo. A gente pode pensar num outro probleminha, como a venda, né? Uma venda de um determinado produto em relação à quantidade desse produto, né? Então eu tenho o seguinte, o valor de vendas, né? Vamos dizer assim, o valor do preço, né? O valor do recurso, dinheiro adquirido ali na venda vai ser função, vai ser uma relação, uma correspondência da quantidade, né? E aí a gente pode entender o probleminha assim, quanto mais eu vendo a quantidade, maior vai ser o meu valor em dinheiro, né? Vai ser o maior valor de vendas. Então a gente tem essa relação entre essas duas grandezas. E uma série de probleminhas que a gente vai ver durante os exercícios, que eu vou pontuando sempre essa correspondência das grandezas, né? A gente vai trabalhar durante os exercícios sempre identificando as grandezas e como a gente pode montar essa correspondência que vai gerar uma fórmula para a gente, tá? Mas de uma forma genérica, vamos supor que a gente não tenha, de uma forma expressa no probleminha, essas grandezas. O autor criou uma questão, colocou para a gente e não falou nada. Quais grandezas envolvidas, né?
se é um custo de produção e uma venda, o valor das vendas, ele não deu nada para a gente. Quando ele acontece isso, ele vai ter que dar pelo menos x e y, né? Que é uma forma genérica da escrita, tá? Então, por isso que está aparecendo aqui, ó, quando há correspondência entre duas grandezas, a princípio a gente vai ter essas duas grandezas expressas nos exemplos e exercícios, mas depois vai aparecer também de uma forma genérica, representada por x e y, que na verdade nada mais é, só para terminar essa parte do parágrafo, do que um par ordenado. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Tá? Então, é essa a escrita que a gente vai estar utilizando mais para frente. De modo que, para cada valor de x, isso aqui é muito importante, depois eu vou conceituar em cada exemplo e exercício, né? De modo que, para cada valor de x, fica determinado um único valor para y. Tá? Dizemos que y é a função de x. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? Essa parte aqui de para cada valor de x, fica determinado um único valor de y. Isso aqui sem exemplo fica um pouco vago, né? Então, dizemos que y é função de x. Como é que a gente pode representar, né, essa questão da função? Vai aparecer nos livros, né, em questões de vestibular e exercícios, vocês vão perceber uma escrita que é f de x, tá? Então, toda vez que aparecer para vocês f de x, está se referindo a uma função, tá? Então, a gente tem, agora, na nossa lei de formação, na nossa forma que a gente vai utilizar daí para frente, o f de x nada mais é do que o y. Tá? Então, eu vou ter numa fórmula o x e vou ter um f de x, que é uma escrita na frente, que na verdade vai ser o y. Tá? É como se fosse assim, y igual a 2x mais 3. Tá? Esse y também pode ser escrito dessa forma aqui, ó, f de x. Tá bom? Continuando aqui, ó, depois eu vou tirar dúvidas. Tá? Nossa lei de formação de uma função. A lei de formação é uma fórmula que a gente vai criar, correto? Que vai trazer para a gente a possibilidade dessa correspondência das duas grandezas. Tá? A gente vai criar uma fórmula, né, um padrão de cálculo que vai estar trabalhando com a correspondência de duas grandezas. Vamos aplicar um exercício aqui, no exemplo, né? Num probleminha, para a gente ter uma ideia melhor. Ó, lei de formação é a fórmula utilizada para relacionar as grandezas. Olha o primeiro exemplo aqui. Ó. Em uma rodovia, um carro mantém a velocidade constante de 90 km por hora. Vamos entender aqui, né? A gente sabe que é muito difícil, né? No trânsito, você tem uma velocidade constante, né? Porque toda hora alguém para e aí você faz a troca de marcha, enfim. Mas nesse probleminha ele está dizendo o seguinte, ó. Em uma rodovia, o carro mantém uma velocidade constante. Então, ele vai mantendo aquela velocidade fixa, né? De 90 km por hora. O que significa 90 km por hora? Vamos interpretar isso aqui, né? 90 km por hora significa que a gente vai estar percorrendo durante uma hora nessa via a uma velocidade constante, né? Sem variação, correto? E durante uma hora nessa via a uma determinada velocidade, a gente vai estar percorrendo 90 km. Então, é 90 km em uma hora. Tá? É isso que está dizendo aqui, 90 km por hora. E a gente pode montar uma tabelinha, então, ó. Sempre iniciando, né, com a ideia do 1. No caso de uma hora, ele percorreu 90. Tá? Vamos analisar aqui. Quais são as duas grandezas envolvidas nesse probleminha? As duas grandezas são distância, né, e tempo, que é a hora. Correto? Então, as duas grandezas relacionadas, vou repetir aqui, vai ser a distância e o tempo, que está em unidade de medida horas, tá? Ok, e a gente vai iniciar a nossa lei de formação, a nossa ideia, né, de correspondência a partir de uma hora. Então, uma hora ele percorre 90 km. 2 horas, teoricamente, ele vai percorrer o dobro, que vai ser 180, né? Em 3 horas, ele vai estar percorrendo, então, 270, tá? Assim por diante, né? Então, se a gente tem esse padrão aqui de 1, né? A primeira unidade de medida que a gente tem em uma hora, a gente consegue montar nossa tabelinha, até com valores quebrados também, né? Porque meia hora ele vai andar 45, então a gente tem que ir até, né, meia hora, uma hora e meia,
né? Depois nós temos também 2h30, com o valor correspondente aqui, ó, da distância. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor o probleminha. As grandezas envolvidas no problema são distância e tempo, como eu falei, né? A distância é dada em função do tempo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Que a distância depende do tempo. Não é verdade? Se eu estou numa via percorrendo, quanto mais tempo eu ficar, maior vai ser minha distância. Tá bom? Então, a gente tem uma dependência de uma grandeza em relação à outra. Tá? Aqui nesse probleminha, a distância vai depender do tempo. Agora, continuando, ó, podemos elaborar nossa lei de formação da seguinte forma. Olha que interessante. Agora a gente vai montar a fórmula, né? A gente pode dizer, então, que a nossa distância vai ser igual, tá? Olha aqui no cantinho, tá bom? Deixa eu destacar aqui, ó. Distância vai ser igual. Qual o valor que a gente tem aqui no início do probleminha? 90 km, né, por hora. Então, a gente vai começar sempre aqui, ó, utilizando a fórmula com a unidade 1, tá? Ela é a nossa base para a gente montar qualquer fórmula, né? Qualquer lei de formação. Então, teremos o seguinte, ó, distância igual a 90, né, que é referente a 1 hora, que vai multiplicar aqui, ó, qualquer variável de tempo. Então, se eu multiplicar 90 vezes 1, eu vou ter o 90, correto? Então, a distância em 1 hora aqui, ó, se eu botar o t aqui, 1 hora, 90 vezes 1, vou percorrer 90 quilômetros. Aí 90 quilômetros em distância, né? Não em velocidade. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 no lugar do t, no caso vai ser 2 horas, vê se a lei de formação aqui está funcionando. Ó, 90 vezes 2 tem que dar 180. Tá vendo? Ó, vai dar certinho. Ó. Se eu colocar 3 aqui, ó, 90 vezes 3 vai dar 270. Se eu colocar menos que 1, 0,5, né? 90 vezes 0,5, ou a gente pode escrever 90, que multiplica 1 meio, 1 dividido por 2, 90 vezes 1, 90, dividido por 2, 45. Ó, então, muito legal. A nossa lei de formação nos permite encontrar agora qualquer valor, seja ele próximo aqui, né, 1, 2, 3 horas, ou em problemas mais complexos, que a gente tem uma distância maior, né, uma quantidade de tempo maior. Um exemplo, calcule lá 10 horas, né, de viagem. Você vai pegar aqui o t, vai colocar 10. E aí 10 vezes 90 você vai ter a distância, né? Vai ser 900. Então, assim, isso é legal porque permite a gente utilizar qualquer parâmetro aqui, né? Qualquer valor para tempo. E também qualquer valor para distância, né? A gente pode ter um valor de distância e buscar um valor do tempo. Ah, professor, não estou entendendo nada. Vamos continuar aqui, ó. Vamos pegar agora os exemplos utilizando a nossa lei de formação para resolver o probleminha. Na letra A, está perguntando o seguinte, ó, qual distância será percorrida em 6 horas? Observa, na nossa tabelinha, a gente só vai até o 3, tá vendo? E fica muito desgastante você ficar montando uma tabela enorme para poder buscar valores, né? É muito mais fácil a gente utilizar, então, a nossa lei de formação. Tá? Então, pegando essa fórmula aqui, ó, acompanha comigo. Ó, vai ficar distância igual a 90 que multiplica t. Né? Então, distância igual a 90, que foi a nossa unidade de medida aqui em cima, tá vendo? 90 km por hora. Então, a cada 1 hora ele vai estar percorrendo 90. Então, a gente coloca na lei de formação 90, que vai multiplicar a nossa segunda grandeza, que é o tempo. Nesse caso aqui, ó, qual distância será percorrida em 6 horas? Agora ele já vai dar para a gente um determinado tempo, né? Então a gente vai estar substituindo aqui na formulazinha, ó, t por 6, 90 vezes 6, nós teremos então, ó, em 6 horas ele vai percorrer 540 quilômetros. Aqui, distância, né? Aqui, velocidade, ó. Então, cuidado só na escrita, tá? Então, 540 quilômetros. A resposta, perdão, né? A resposta da pergunta, a distância foi de 540 quilômetros em 6 horas. Bem simples, né? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, agora substituindo a distância. Olha como é que vai ficar. Ó. Quanto tempo? Então, vamos só analisar a pergunta, né? Vou terminar esse conceito aqui que é importante. Ó. Quando ele diz o seguinte, qual é a distância, ele está
querendo buscar o D da fórmula, tá bom? Agora, quando ele pergunta quanto tempo, ele está querendo buscar o T. Bom, se a gente tem duas incógnitas aqui, né, T e D, sempre ele tem que entregar um valor para a gente. E nesse caso aqui, ó, na letra B, quanto tempo, a gente vai manter o T então, né? E aí ele foi gasto para percorrer, olha aqui, ele vai dar distância, tá vendo? Sempre vai acontecer isso. Quando a gente tem duas grandezas relacionadas, ou o probleminha vai dar o valor de uma e vai pedir a outra, né? Se ele quer a distância, ele tem que dar o valor do tempo, porque pelo tempo a gente vai calcular a distância. Ou ele pode fazer o oposto, correto? Ele dá a distância e vai pedir o tempo para a gente, correto? É o que está acontecendo aqui na letra A e a letra B. Então, olha como é que vai ficar. A gente vai pegar a mesma lei de formação, a gente não tem que criar uma outra fórmula, não, tá? Nesse probleminha, a gente já montou a nossa lei de formação. Então, a gente vai dizer que a distância, né, quanto foi aqui, ó, gasto para percorrer 990 quilômetros. Então, a gente vai escrever no lugar da distância, tem que sempre observar a unidade de medida, tá? Ó. Então, se ele está dando aqui em km, né, quilômetros, então vai ser distância. Se ele der em horas ou minutos, aí já está se referindo a tempo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui, ó. No lugar do D, a gente vai botar 990 igual a 90 da fórmula que vai multiplicar o T. Como ele quer saber o T aqui permanece incógnita, né? Bom, aqui é uma equação do primeiro grau. Ó. Número para um lado, letra para o outro, tá? Eu vou manter aqui a escrita mais simples. O 90 está multiplicando o T. Eu vou passar ele para o outro lado e eu passo com uma operação oposta. Tem aluno que sempre fica nessa dúvida. Professor, eu passo para o outro lado dividindo, mas eu passo com sinal negativo? Não, calma aí. Né? Quando a gente faz essa mudança de um número em relação à igualdade, né? Joga número para um lado, para o outro, letra, a gente sempre muda a operação, não o sinal. Tá? Se você entender dessa forma, você não vai errar mais. Se ele está multiplicando T, vai passar para o outro lado dividindo. E não tem por que ele passar negativo, correto? Né? A gente vai de acordo com a operação. Se ele estivesse somando, né? Vamos supor assim, T somado a 90. Aí esse 90 passaria diminuindo, né? Aí passaria negativo, tá? Mas não é o caso. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Aqui a gente pode cortar o zero. 99 dividido por 9, teremos então o tempo de 11 horas, tá? Então esse carro demora 11 horas na rodovia para poder percorrer 990 quilômetros a uma velocidade constante, né? Isso aqui também é muito importante, né? Então, resposta para a letra B foi gasto 11 horas para percorrer uma distância de 990 quilômetros. Muito legal, né? Agora eu vou aqui liberar para a gente tirar dúvidas, tá?